O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito para que esta palavra escutada e agora meditada eleve os nossos corações ao alto, pedindo com que a graça da ascensão do Senhor também nos alcance. Amém. Irmãos e irmãs, 40 dias após a festa da Páscoa, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Cantávamos no Salmo, agora há pouco, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Então, os discípulos durante este período tiveram a possibilidade de experimentarem a ressurreição de Jesus, e agora Jesus volta para sentar à direita do Pai, de onde ele saiu. E a igreja nos proporciona a graça de celebrarmos esta festa, não só para compreendermos o acontecimento teológico, mas também para que nós possamos desfrutar do que este acontecimento pode causar em nós e na nossa vida. Então é necessário que nesta manhã de domingo abramos o coração para acolhermos a força da palavra que hoje quer dialogar com cada um. Então, se você tiver o texto bíblico em mãos, eu te convido a retomar, porque será o texto a nos conduzir. Tomemos os versículos 46 e 47. Leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Então, olha que interessante. Jesus, antes de partir para o Pai, reúne os seus discípulos. Primeiro elemento, não havia uma grande multidão com Jesus. Agora era um grupo pequeno, apenas os discípulos. E por que que a estupenda obra da ressurreição já não atrai mais grandes multidões
como antes. Porque de fato, para experimentar a ressurreição, precisa de um elemento imprescindível. E qual é este elemento? A fé. Não basta Jesus ter ressuscitado e fazer esta grande obra por primeiro. Ela só de fato produzirá os seus efeitos, os seus frutos, a partir do momento que nós acreditarmos. Por isso, os discípulos com Jesus, um grupo pequeno. E partindo daí, o que é que Jesus faz? Qual é o discurso que Jesus utiliza nesta despedida? A Escritura. Jesus vai retomar o querigma, o centro da fé cristã, que consiste na sua paixão, morte e ressurreição. E Jesus já havia anunciado isso 3 vezes para os discípulos antes que acontecessem. E por que agora Jesus retoma a este anúncio do querigma? O Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Porque se no primeiro momento Jesus apenas anunciava, preparando o caminho, agora Jesus anuncia, dizendo: este caminho anunciado aconteceu, se realizou, e aquilo que eu disse a vocês, agora vocês têm a possibilidade de experimentarem, de verem, de estarem próximo. E é necessário que hoje este anúncio do querigma também aqueça os nossos corações, renove a nossa fé, para que nós entendamos que a palavra de Jesus, ela é sempre verdadeira, e o que ela diz, acontece. O anúncio querigmático, de voltar à experiência do primeiro amor, de quando tudo começou, porque agora Jesus voltaria para o Pai, daria o Espírito Santo, e quem daria continuidade ao anúncio do querigma? Os discípulos que estavam se despedindo de Jesus. Veja, somos herdeiros desta grande herança. O querigma de Jesus, o anúncio do mistério pascal, elemento principal e norteador da nossa fé. E em tempos de friezas, não só do clima, mas também de maneira interior, é necessário que esse Jesus vivo e ressuscitado reacenda a chama da fé em nossos corações, para que tenhamos a graça, a força e a sabedoria de anunciá-lo em todos os lugares por onde nós passarmos. E o que esse querigma realiza? A palavra querigma vem do grego, que significa o anúncio, ou seja, o anúncio principal da fé cristã. O querigma realiza 3 movimentos, nos disse o Evangelho. Ele realiza conversão, ele realiza o perdão dos pecados e, consequentemente, os que o experimentam se tornam testemunhas de Jesus vivo e ressuscitado. E é muito interessante percebermos a pedagogia do Evangelho, porque é necessário que esta força da palavra do ressuscitado, do seu querigma, do anúncio da sua paixão, morte e ressurreição, nos interpela de tal forma para nos ajudar na conversão e também na busca do perdão dos nossos pecados. E partindo daí, a necessidade de uma experiência nova com Jesus, que nos habilita a uma grande graça. Uai, padre,
Como é que é esse negócio? Habilita-nos para uma grande graça? Isso. O caminho do querigma na vida do cristão, além de te dar a graça da conversão e do perdão dos pecados, te habilita a se tornar testemunha de Jesus. E o que é uma testemunha? Quem pode ser uma testemunha, por exemplo, num acidente de trânsito? Aquela pessoa que estava na hora, aquela pessoa que fez a experiência, a pessoa que viu o acidente acontecer. Se ela não estiver participando, não pode ser testemunha. E agora a boa notícia do Evangelho é que a abertura do coração pelo dom da fé nos alcança pelo querigma, pelo mistério pascal de Cristo, e nos dá a possibilidade de uma experiência íntima e profunda com a Páscoa de Jesus, nos habilitando a sermos suas testemunhas. O convite do Evangelho para você nesta manhã de domingo, não é para você ser um cristão católico do censo do IBGE, mas é para que você seja uma testemunha de Jesus vivo e ressuscitado, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na comunidade, no bairro aonde você vive, nas relações que você participa, no cotidiano. Você é chamada a ser testemunha de Jesus ressuscitado. E o que vai possibilitar aos discípulos esta graça? Aí vem o versículo 48, que nos apresenta o selo que legitima as testemunhas, que habilita as testemunhas de Jesus ressuscitado. Vamos voltar ao texto, versículo 48. Leiamos juntos. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Até que sejais revestidos da força do alto. Quem legitima as testemunhas do ressuscitado? O Espírito Santo. Por isso que domingo que vem é festa de Pentecostes. Os discípulos agora, nesta despedida, não deveriam ficar tristes, desesperados. Agora Jesus vai voltar para o Pai, o que será de nós? Não. Os discípulos seriam revestidos da força do alto, receberiam o dom do Espírito Santo, que selaria toda a obra do ressuscitado na vida de cada um. E no nosso itinerário de fé não é diferente. É este mesmo Espírito Santo que sela, que chancela, que legitima a obra do ressuscitado em nós, para que sejamos testemunhas. Por que, Padre, que a despedida de Jesus e a volta dele para o Pai não era no sentido de tristeza, de uma despedida melancólica? Vai nos dizer a teologia bíblica que a partir do momento que Jesus volta para o Pai, a partir do momento que ele ascende, que ele sobe para ficar à direita do Pai, ele poderia, estando à direita do Pai, estar em todos os lugares, com todas as pessoas. Se na primeira fase, ele se torna humano, como cada um de nós, diante da biologia, da fisiologia do nosso corpo humano, isso nos limita. Estando aqui,
eu não posso estar ali. Agora, pela graça da sua ressurreição e consequentemente da sua ascensão, da sua volta para o Pai, Jesus poderá permanecer em todos os lugares e com todas as pessoas. Como ficar triste com uma despedida dessa? Impossível. E hoje, qual a boa notícia para a sua vida diante desse evangelho? O cristão nunca está sozinho na sua jornada, porque Jesus, estando à direita do Pai, pode estar com todas as pessoas e em todos os lugares. Conosco nesta Eucaristia, com você na sua oração pessoal, nos momentos que nos reunimos como comunidade. E aí cada qual pode fazer a sua retrospectiva. E os discípulos, fazendo esta experiência, sendo legitimados pela força do Espírito Santo, agora se tornam testemunhas autênticas e levam a força do ressuscitado, pela graça do Espírito, a todas as pessoas que necessitam. E nós aqui, nesta igreja, neste domingo, devemos também nos abrirmos a esta novidade, para que levemos o Senhor que habita em nós, que habita nesta igreja, que está presente nos sacramentos que recebemos, a todos aqueles que também necessitam da sua graça e da sua força. Agora, o texto vai nos apresentar a cena de como foi a ascensão do Senhor. E nós vamos voltar ao texto, nos versículos 50 e 51, só que eu gostaria de te convidar, ao ler o texto, estes dois versículos, você imagine a cena. Pela sua capacidade intelectiva, você pode fazer este exercício: ler, imaginar, visualizar a cena do que você está lendo. Então pegue aí novamente o texto, vamos aos versículos 50 e 51. Leiamos juntos. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Imagine esta cena. Imagine este acontecimento. Jesus leva os discípulos para fora. A teologia bíblica diz que esse é o movimento do êxodo. Quando tomamos o Antigo Testamento, o povo de Deus escravizado no Egito, depois é conduzido por Moisés rumo à terra prometida, a terra que jorra leite e mel. E agora Jesus ressuscitado leva os discípulos para fora. Jesus agora realiza um novo êxodo. E para onde Jesus quer conduzir a humanidade neste novo êxodo? Para a casa do seu Pai. Por isso ele vai na nossa frente. Por isso ele se ascende aos céus. Por isso ele abre as portas do céu, para que nós pudéssemos vir atrás dele e desfrutássemos assim da casa do divino Pai eterno. E a forma como Jesus sobe, estendendo as mãos e fazendo o quê? Prestar atenção no texto. O que que Jesus fazia enquanto subia? Abençoava. Ele estendeu as mãos e enquanto subia, enquanto voltava para o Pai, ele os abençoava. Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, diz algo maravilhoso. Ele diz assim:
A partir do momento que Jesus volta para o Pai, abençoando-nos, as mãos de Jesus abertas, as mãos que abençoam, se tornam como o teto que protege toda a humanidade. As mãos estendidas de Jesus, que abençoa os seus discípulos, se torna o teto que protege toda a humanidade. Não estamos desamparados, não somos órfãos, mas temos o Espírito Santo, temos as mãos de Jesus ressuscitado, que sempre nos abençoam, que é esse teto que nos protege, que nos acolhe. Por excelência, o povo cristão é o povo da bênção. E é necessário que nós resgatemos a força da bênção na nossa vida, na nossa família, no nosso cotidiano. Você como pai, você como mãe, abençoa os seus filhos todos os dias. Você como filho, como filha, pede sempre a bênção para os seus pais. Entenda isso, somos o povo da bênção e precisamos resgatar o poder da bênção na nossa vida, na nossa família, na nossa fé, nas nossas relações interpessoais. Jesus parte para o Pai nos abençoando. Jesus abençoa partindo e abençoando permanece no nosso meio, vivo e ressuscitado. Aqui no Brasil tem um padre jesuíta que eu gosto muito dos textos dele. Ele se chama Padre Adroaldo Palaoro. E na meditação deste evangelho, ele disse algo que me chamou a atenção. Nós precisamos resgatar a pastoral da bênção. Resgatarmos a pastoral da bênção, que proporciona, que ajuda o povo de Deus nesta experiência de serem abençoados e, consequentemente, de levarem a bênção para os que necessitam. E por que esta palavra é atual para nós? Porque hoje nós vivemos numa constante situação de pessimismo, de desânimo, de descrença, de olhares para baixo. E o movimento da ascensão é movimento para o alto, é movimento de subida, é movimento de fé, é movimento de bênção. Saiamos da descrença, saiamos do desânimo e dos olhares para baixo e façamos a experiência da bênção, para que os nossos olhares, para que o nosso coração se eleva neste movimento da ascensão do Senhor. Daqui a pouco, na oração eucarística, o padre vai dizer: corações ao alto. E o que vocês vão responder? O nosso coração está em Deus. Queira ser o povo da bênção, queira ter o coração, os olhares para o alto, se permita ser alcançado pela ascensão do Senhor, que hoje te abençoa e te faz um abençoado, que te faz uma abençoada, para que você também seja capaz de abençoar. Se você é pai e mãe, ainda não abençoa os seus filhos, comece hoje. Se você é filho, filha, e ainda não pede bênção para os seus pais, comece hoje.
Não percamos mais tempo. O Senhor parte abençoando, o Senhor abençoa partindo, e o Senhor permanece na bênção. Queira estar sob esse teto das mãos abertas de Jesus ressuscitado, que abençoa e que, estando à direita do Pai, permanece em nós, permanece ao nosso lado. Vamos ver agora como tudo isso termina. Qual a reação dos discípulos diante deste grande acontecimento? Versículos 52 e 53. Leiamos juntos. Eles o adoravam. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. O que eles fizeram? O adoraram. Aqui está a finalidade da vida cristã. Aqui está a meta última daqueles que se predispõem a seguirem Jesus: adorá-lo. Adorá-lo. E a consequência daqueles que o experimentam na adoração proporciona o quê? Seguiram com grande alegria. Voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam bendizendo a Deus. A consequência da adoração na vida do cristão: grande alegria e bendizer a Deus. Se não tem grande alegria, se não bendiz a Deus, significa que está faltando o quê? Adoração. O remédio que vai curar o desânimo do nosso mundo em pandemia e em guerra, a adoração a Jesus. O remédio que vai curar os corações tristes e angustiados, os levando a uma grande alegria, a adoração a Jesus vivo e ressuscitado. O remédio que vai sarar a indigestão interior, que nos leva a ser descontentes com tudo e com todos, a adoração a Jesus, para que aprendamos a abençoar, a bendizer. Esta é a boa notícia para a sua vida. A grande alegria não estará nas coisas ou nas pessoas que estão à sua volta, mas a grande alegria estará na sua vida a partir do momento que você fizer esta experiência com o ressuscitado, na verdadeira adoração. Você conseguirá superar o seu pessimismo, a sua angústia e o seu desânimo para bendizer e para louvar a partir do momento que você for capaz de adorá-lo. E esta meta, que já vivemos no aqui e no agora, nos prepara para aquela realidade plena que viveremos na vida eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, irmão e irmã, é tempo de esperança, é tempo de bênção, é tempo de olhar para o alto, é tempo de elevar os corações, é tempo de acender a nossa vida neste movimento de ascensão do Senhor Jesus. E eu gostaria de encerrar esta homilia de hoje, fazendo com vocês a oração de uma bênção, chamada bênção irlandesa, porque é da Irlanda, que diz assim:
que o caminho seja brando aos teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe em teu rosto sem ferir-te, e as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, Deus te guarde cada dia na palma de sua mão. Amém.